Olá, você que me assiste, Deus abençoe você e tua família no nome de Jesus. Vamos orar? Mas eu quero deixar o título da mensagem para você antes, e então vamos orar. E o título é: Mas isto não me contaram. Mas isto não me contaram. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que assiste o vídeo, meu Deus. Senhor, tem tanta coisa que eu e ela precisamos saber do Senhor e que o Senhor precisa nos revelar, principalmente nesses dias atuais, nesses dias, ó Deus, de guerra, nesses dias de contradições, de tanto modernismo, de tanta gente falando isto ou aquilo. Nós precisamos saber do Senhor, porque a Tua própria palavra diz, meu Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai Santo, eu oro por ela, porque eu sei que esta pessoa que está orando comigo pode ter muitas confusões na sua cabeça. Mas a palavra do Senhor nos orienta, nos traz alegria e nos traz paz. A Tua doce voz pode falar no nosso coração. E tudo que ela estiver passando agora, com toda a confusão, vista em igrejas, em púlpitos de igreja, ou entre irmãos, ou na própria família, toda a confusão agora vá por terra no nome de Jesus. Traz-nos a palavra orientadora no nome de Jesus. Assim eu oro com ela. Amém. Mas isto não me contaram. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 9, versículo 62. Vamos dar sequência ao evangelho que escreveu Lucas. Disse assim no versículo 62 do capítulo 9 de Lucas: Jesus lhe disse, estava dizendo a uma pessoa, Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado. Esta palavra do não é no. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto, ou digno, ou preparado para o reino de Deus. Interessante entender por que Jesus usa um instrumento estranho, arado, no momento que, se você não entender o porquê, você não vai saber porque ele usou esse instrumento. Jesus estava passando em certo lugar e passando, uma pessoa disse: mestre, eu vou te seguir. E ele disse: olha, você vai seguir, mas deixa eu te orientar. A raposa tem seu covil, o lobo tem suas brechas, as suas montanhas, as suas matas para se esconder. E Jesus foi falando de animais, e aves que têm os seus locais de habitação, onde eles podem descansar. E então ele disse assim: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. Esta palavra filho, eu quero que você sempre lembre, quando Jesus falava o Filho do Homem, esta palavra filho vem com F maiúsculo. Não é o mortal, Jesus não está falando o mortal, ou filho de mortais. Este filho aí é um filho diferenciado. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus diz a um outro: segue-me. E ele então dá uma desculpa. Jesus disse: olha, vá pregar o reino de Deus, deixa de desculpa. E num terceiro também pede para enterrar seus pais, despedir da família. Essas eram sempre as desculpas. E Jesus então usa este termo. Disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás. Duas atitudes. Primeiro, tirar a mão.
do arado, do seu trabalho, e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E por que ele usa essa palavra, o arado? Interessante. O arado era um instrumento da agricultura. Todos entendiam que era um arado ali. Mas o arado era um instrumento muito exigente, era um instrumento muito pesado, era o mais disciplinador, precisava de ter certas táticas, certo jeito para arar. O arado era definitivo e conclusivo. E o arado era revelador do caráter. Segundo a terra que era trabalhada, também era o caráter de quem a arava. A disponibilidade, a força, a confiança, a determinação, tudo isso fazia parte da pessoa que arava a terra. Então é muito interessante a gente olhar a simplicidade do uso de um instrumento conhecido por todos. E Jesus atribuiu isso ao reino. Ele disse, primeiro não se pode tirar a mão, depois não se pode olhar para trás. Porque quando você olha para trás, para ver o quanto você já arou, ou para ver o que tem de importante atrás, você pode perder a direção, fazer curvas no seu projeto. E o arado tinha que ter determinação. Era impossível olhar para trás e fazer o serviço bem feito. E era impossível fazer se o serviço, se a mão estivesse fora dele. Então é muito interessante isso. Você lembrar deste fato, de que não se tira a mão e nem se olha para trás. Jesus estava trazendo isso aí porque logo depois Jesus iria enviar outros 70. E esse será o nosso próximo assunto do próximo vídeo. Eu quero dizer a você que este arado precisava de quem, trabalhando com ele, tivesse olhar fixo no que estava fazendo. Ele não podia preocupar com nenhuma outra coisa. A mente dele tinha que estar no trabalho, no serviço, na dignidade que o serviço exigia. E interessante que ali precisava de mãos fortes, mãos firmes, mãos definidas. Não era para o fraco, era para quem estivesse definido. Jesus traz um instrumento para falar do reino de Deus, como seria, e o que exigia de quem botasse a mão nele. Você vai lançar a mão nele, mas você tem que perseverar com a mão firme até o fim. Não vai ter jeito de parar na metade, de querer fazer o trabalho de qualquer maneira. É preciso de firmeza, é preciso de perseverança. Não é glamouroso trabalhar com o arado na mão, mas ele exige de você o muito, porque ele é cansativo, ele é repetitivo e ele é solidário. Ninguém vai estar ali com você. É você, o arado, a terra e o trabalho. Então é necessário você entender isso como a ferramenta e você trabalham juntos. Coisa de homem, coisa de gente séria, coisa de adulto, não de meninos. Você precisa entender o que Jesus estava falando. E o arado iria revelar quem tinha foco, visão do que estava fazendo, quem tinha disciplina no que estava fazendo. Não podia abandonar, não podia errar a visão. E o arado era para quem tinha coragem, porque se não tivesse coragem e bravura, não voltava para seguir o trabalho no dia seguinte.
O arado era um instrumento que revelava quem era digno de lançar a mão nele e trabalhar bem, e quem era indigno. Quem manter a mão firme e o olhar firme, esse teria lucro, esse mostraria que entendeu o seu chamado. O arado estava nas mãos de Eliseu quando ele estava arando a terra. E então, vendo Deus, o trabalho bem feito que Eliseu fazia e a determinação, Deus mandou que Elias o separasse como um profeta e marcou a história. Então, o que revela o arado? Revela caráter, revela foco, revela renúncia, revela constância, revela prioridade e revela maturidade espiritual. Por isso o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando eu me baseei somente em doutrinas, quando eu me baseei somente no estudo da lei, quando eu me baseava naquilo que eu sabia, eu era menino. Mas no dia que eu cheguei a ser homem, no dia que eu tive experiência pessoal com aquele que está acima da lei, com aquele que criou todas as coisas, eu amadureci, eu deixei as coisas de menino, então eu virei homem, eu me tornei homem. Que lindo é caminhar com o apóstolo Paulo naquilo que ele está nos ensinando. Arado é coisa para homens de verdade, para adultos de verdade. E o arado é a figura perfeita do ministério. Quem quer ter um ministério, quem quer ter sucesso naquilo que faz, precisa entender o arado que abre a terra para lançar a semente, para que ela produza frutos. É muito interessante entender o chamado e entender que exige de nós disponibilidade, interesse no assunto, confiança naquilo que vamos fazer, porque o arado enfrenta resistência. Não é fácil arar, não é fácil trabalhar uma terra. Às vezes você vai pegar uma terra mais dura que a outra. O arado exige de você dias de sol e dias de chuva. Você precisa saber trabalhar, porque o suco da terra, ele vai produzir, fazer com que a semente produza frutos. O arado exige direção. Não pode olhar para os lados, não pode olhar para trás. Quando se lança a mão nele, o arado exige continuidade. Você precisa estar disposto a continuar aquilo que Deus colocou na tua mão. E isso é coisa para crente maduro, para ministro maduro, para crente fiel. E se você não aguenta o arado, você não aguenta o ministério, você não aguenta o peso de levar o sofrimento do teu irmão, o sofrimento de ganhar almas, de se dispor a sair neste mundo aí dizendo, Jesus te ama. Porque quando você diz Jesus te ama, você pode ouvir uma série de coisas que talvez você não esteja preparado para ouvir. Mas se você estiver com a mão no arado disposto, sol ou chuva, não importa o tempo, eu vou estar com a mão no arado e não vou lançar a mão do arado. E por que Jesus usou exatamente esta figura? Jesus usou esta figura porque, primeiro, é uma figura simples, entendível para todas as pessoas, é uma figura profunda. O povo entendia de agricultura, o povo judeu entende de agricultura, o povo judeu, o povo que pegou deserto e fez deserto florescer, com a orientação de Deus, com os cuidados de Deus, Deus mandando a chuva no tempo próprio, as estações funcionando no tempo próprio. O povo judeu fazia o deserto florescer. Não existe terra infrutífera para eles, porque eles são um povo determinado e orientado por Deus para ser o povo de Deus. É uma figura irrefutável. Não tem como a pessoa que tem direção,
tem determinação, fazendo um trabalho mal feito. Porque ele tem a orientação de Deus, ele tem a cartilha de Deus com ele. O arado é universal. Em todo lugar do mundo pode produzir. O arado é a ferramenta espiritual que eu e você podemos usar dentro da palavra de Deus. É uma figura simples que traz tanto ensinamento. Por isso Jesus trouxe. O arado é profético. Hoje eu aro. Hoje eu lanço a semente. Mas amanhã ela dará frutos. A Bíblia diz que nosso trabalho era arar e lançar a semente. Mas quem dá o crescimento da semente é Deus. O arado é prático. Você acostuma tanto com ele que ele não se torna árduo nas suas mãos. Você já sabe como fazer, como ir, como produzir, como trabalhar com ele. Jesus não daria uma coisa difícil. Jesus não daria uma coisa impossível para você fazer. Ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele disse, eu vou e meu Pai enviará o Consolador, ele estará com vocês, preparará a igreja, não vos abandonará, não vos deixarei órfãos. Vocês vão ter a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, na verdade, vos falará de mim, daquilo que ouviu de mim. O arado é a metáfora que define o discipulado. Quando o líder trabalha bem a terra, ele cria discípulos. Quando ele move bem o arado, ele cria discípulos. E as pessoas que estão debaixo da liderança dele querem seguir o seu líder, quer seguir os passos do seu líder. O arado é algo que Jesus disse, e Jesus não disse ali da espada. Jesus ali não disse do cajado. Jesus não disse da rede. Jesus usou a ferramenta que todos sabiam. Por quê? Da espada só guerreiros sabiam. Do cajado só pastores e líderes, né? Pastores de ovelhas sabiam. E da rede só pescadores sabiam. Mas do arado, da agricultura, era normal as pessoas saberem. Elas eram produtivas. Então elas sabiam que ele estava falando uma linguagem própria de entendimento. Com sabedoria e graça. Jesus diz duas posições que você não deve fazer. Tirar a mão do arado. E segundo, olhar para trás. Porque quem olha para trás, acontece o que aconteceu com a mulher de Ló, começa a desejar as coisas que ficaram para trás. E evangelho, cristianismo é de renúncia. Apóstolo Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O morrer, para mim é viver. Se eu padeço por Cristo, eu estou vivendo como Ele agrada. E o viver para mim é Cristo. O arado não mata. O arado não pesca. E o arado não guia. Ele transforma. Cada dia que você pega o arado e vai arar para produzir fruto, ele transforma você mais e mais num homem segundo o coração de Deus. Você não precisa ser guerreiro. Você não precisa ser grande pescador. Você precisa e nem precisa ser um líder que vai liderar multidões. O que você precisa é saber trabalhar a terra, é conhecer os tipos de terra. Jesus falou na terra que não produz, falou em 4 tipos de terra. Na terra que o pássaro vem e come a semente, na terra que as pedras sufocam a semente, que os espinhos sufocam a semente, que não produz. Ele falou 3 tipos que não produzirão. Mas ele falou, há um 4º tipo de terra. Ela vem trabalhada. Ela produz muitos frutos. E ela produz para as outras terras que não produziram. Ela produz a 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1.
Deus que nos chamou, Ele nos garante. Trabalhe bem com o arado, não tire a mão dele. Não olhe para trás. Tem muita gente que vive olhando para trás. Tem muita gente que vive desejando aquilo que passou na vida dela. Quando eu era deste ou daquele jeito. Aquele pastor que passou pela minha vida. Aquele pregador que pregou. Deus tem tantas coisas novas para você e para mim. Deus tem tanta alegria a cada manhã para você e para mim. Ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer te mostrar algo novo. E ele usa figuras simples para você entender o que é verdadeiramente o arado. O arado foi uma metáfora que Jesus usou, uma figura que Jesus usou, que é um compromisso irreversível. Você não pode mais desistir dele. Quem olha para trás revela que nunca entendeu o reino de Deus. Jesus não está falando de perfeição. Talvez você vai errar, talvez você vai encontrar uma pedra muito forte quando está arando. Mas Jesus está falando de direção. Eu estou direcionado. Eu estou firme no propósito. Eu não vou me desviar do foco que Ele me deu. Ele não está falando simplesmente de força humana, porque na verdade não são os fortes que levantam peso, são os jeitosos. Mas ele está falando de fidelidade. A tua fidelidade produz força. No Velho Testamento tem um versículo que eu gosto muito que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Procure fazer Deus feliz com você. Procure agradar a Deus. Deus contente com você. Jesus contente com você. A alegria dele é a tua força, mesmo quando você se sentir fraco. O Espírito Santo vai dizer para você: ô fraco, diz eu sou forte. E você vai dizer no nome de Jesus: eu sou forte. Jesus não está falando de talento. Tem tanta gente com muito talento por aí. Jesus está falando de prioridade. A minha prioridade é servir a Deus, é servir ao Mestre, é seguir o Mestre. E quem não fizer exatamente como o Mestre falou, não renunciar, não negar a si mesmo, não negar as coisas desta vida, não olhar somente para frente com direção, prioridade e foco, ele não é digno do reino de Deus. Eu tenho tanta tristeza quando eu vejo pastores mudando o foco. Muitos pastores que hoje no púlpito falam até palavras obscenas, palavrões, fazem dancinhas, imitam o mundo, contam piadinhas, perdendo tempo, perdendo o foco do reino de Deus, perdendo o foco do tempo que Jesus diz: olha, os dias são maus, é necessário que peçamos a Deus para abreviar estes dias, porque as coisas estão piorando. O mundo jaz no maligno, mas o tempo do maligno está contado e ele sabe que ele tem que trabalhar rápido, porque o tempo dele está contado. Jesus está voltando. Tem tanta gente se ocupando com coisas indevidas, lançando a mão do arado e não colocando a mão no arado. Pastores querendo se tornar estrelas, preocupado com a beleza das igrejas, com o enchimento delas. E estes pastores então se tornam contadores de piadas, faladores de futebol, faladores da vida alheia, querendo uns serem melhor do que os outros, esquecendo que isso tira deles a dignidade do reino de Deus. Por isso estão perdendo a visão, por fazerem muitas curvas, por olhar pelos lados, para ver o que mais adicionar à igreja, para chamar a atenção da multidão. Nos dias de Cristo era tão diferente os cultos.
No princípio da igreja antiga era tão diferente os cultos. Havia fé no povo, havia oração, havia tempo disponível para a nossa intimidade com Deus, havia oração nos montes, retiros espirituais. Hoje, a moda entrou na igreja. E quanto mais nu, quanto mais profano, mais atrai as risadinhas, as palmas, os assobios, coisas do diabo, para dentro da igreja. Mas nós precisamos lembrar que Jesus falou de dignidade e de indignidade. E Jesus contou a eles exatamente o que não contaram a você, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então você não perca tempo, convida Jesus para entrar no teu coração. Mas isto não me contaram. Agora você já sabe. Eu te contei exatamente o que Jesus quer de você, quer fazer com você, quer trabalhar em você. Você pode se tornar digno e digna do reino de Deus se entender que o plano dele não acabou com você. E você então simplesmente diga: Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não lançarei mão do arado, eu serei fiel até o fim, com as mãos grudadas nele, abrindo a terra sedenta de chuva e da semente. E enquanto eu lanço a semente, o Senhor lança chuva de bênçãos, e esta terra produzirá fruto. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Abraço meu, pastor Riva Martins. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Seja santo no Senhor Jesus e santa no Senhor Jesus e na palavra de Deus. Abraço meu.